Igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Que Deus nos abençoe na leitura da sua palavra. Irmãos, o Natal é a celebração do nascimento de Jesus. Nós estamos à véspera do Natal. Nós estamos já às portas do Natal. Alguém diz que o ano voou de um modo assim vertiginoso, passou muito rápido. E falando com algumas pessoas, eu ouvi alguém dizer assim: mas pastor, o ano são 365 dias, e sempre foi assim, toda a história sempre foi assim, né? Mas é que nós nos ocupamos tanto e procuramos fazer tantas coisas ao mesmo tempo, que muitas vezes o tempo passa e aí a gente parece que não tem tempo para nada, e quando a gente percebe, o ano voou e já estamos aí às vésperas do Natal. Mas o que é Natal mesmo? O que é que se comemora no Natal? Essa figura de Papai Noel, né, a gente já nem questiona mais, porque já falamos tanto sobre o bom velhinho, né? E algumas pessoas tiram foto com o Papai Noel. O tempo que eu tive lá em Santos, agora por ocasião da tão esperada cirurgia do Vinícius, que não aconteceu, eu encontrei lá o Papai Noel, né? E levei os dois para tirar foto, e eles não quiseram saber de Papai Noel. Eu falei: filho, tira foto com o Papai Noel. Não, pai, não quero saber de Papai Noel. Mas o Natal não é isso. O Natal não é Papai Noel. O Natal não é essa corrida que as pessoas fazem na 25 de março, no Brás, para comprar tantas coisas que depois vão descobrir que muitas delas, às vezes, chega em casa, parece que já não é mais tão bonita como estava lá na vitrine, como foi visto lá no manequim. A gente compra tanta coisa e, de repente, a gente descobre que nós nem precisamos de tudo isso. Natal não é isso. Agora, o que é Natal? Qual o verdadeiro sentido do Natal? Deixa eu dar uma informação aqui. Natal é o nascimento de Cristo. Aí você fala: mas eu sei. Eu já sei disso, pastor. Eu sei que o Natal é o nascimento de Cristo. Pois bem, então se o Natal é o nascimento de Cristo, nós precisamos então comemorar o Natal. Mas alguém diz: pastor, mas nós não temos certeza que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro. Certamente, isso é verdade. Porém, nós separamos um dia, não é? Para comemorarmos, e aproveitamos o 25 de dezembro para comemorarmos o nascimento do menino de Jesus. É tempo de reflexão, é tempo de olharmos para dentro do nosso coração e vermos o que temos feito em relação a esse tempo tão precioso, tempo em que nós comemoramos o nascimento de Jesus. Mas quem era Jesus? O que Jesus fez? Há muito se discute sobre a pessoa de Jesus. E não é de hoje que as pessoas elas tentam descobrir quem é Jesus. E algumas pessoas têm alguns conceitos equivocados acerca de Jesus. Os gnósticos que viviam no tempo de João, eles acreditavam que Jesus ele não se encarnou porque eles não acreditavam na encarnação. Então, eles não acreditavam em Jesus. Os hibionistas, nome um tanto difícil, eles também acreditavam que Jesus ele era apenas uma emanação de Deus. E essa palavra emanação, eu também fui procurar qual o seu significado. Emanação significa o seguinte: é uma ação pela qual as substâncias, as substâncias voláteis, elas abandonam o corpo. Por exemplo, um exemplo muito, muito prático é o perfume. O perfume, você passa um perfume, e daqui a um tempo ele já evapora. Ele já não está mais com aquele odor natural do perfume. Eu, por exemplo, meu perfume já foi embora há muito tempo. Porque isso se chama emanação. Então, os bionitas, eles acreditam que Jesus era uma espécie de emanação.
Ele saiu de Deus, mas ele não era Deus. O arianismo acreditava que ele era a primeira criação de Deus. Ele foi criado por Deus, porém, ele não era Deus. E hoje, então, muitos acreditam e muitos pregam que Jesus Cristo, ele é um espírito evoluído. Alguns acreditam que Jesus é um tipo de esquizofrênico, alguém que dizia-se ser Deus, porém não era Deus. Alguns acreditam que Jesus era apenas um mito, que ele não existiu na história. E muitos acreditam também, pregam Jesus da paz e do amor. Né? Um Jesus que pode tudo, um Jesus que tolera tudo. Mas quem é Jesus? Estes homens que eu citei, eles não conheceram Jesus. Eles simplesmente tiveram um conceito muito errado acerca de quem é Jesus. Jesus, ele não é uma projeção da mente humana. Jesus, ele não foi criado pela mente humana. Ele, de fato, existiu. Jesus não é fruto da mente religiosa de algumas pessoas. Mas Jesus, ele é exatamente aquilo que as Escrituras revelam acerca dele. O texto que nós lemos fala que o anjo Gabriel, ele aparece a Maria e ele traz as boas novas, ele traz uma notícia, ele revela pelo menos 2 milagres que nós podemos observar nesse texto. Primeiro milagre, ele fala acerca de uma virgem que irá conceber um filho. E também de uma mulher idosa que era estéril, que já havia concebido um filho. Então, no segundo caso, Deus parece estar atrasado, ou seja, Deus parece estar atrasado porque ele deu um filho a uma mulher idosa e estéril. E no primeiro caso, parece que Jesus está adiantado, ou seja, ele estava para dar um filho a uma mulher virgem, que não havia tido nenhuma relação. Por isso que o texto diz, e o texto ele foi de fato escrito com esse sentido de mostrar que para Deus não existem impossíveis. Não existe a palavra impossível para Deus. Por isso que o escritor aqui, Lucas, ele coloca isso de uma maneira muito clara, que o anjo Gabriel, ele traz a notícia que uma virgem daria à luz a um filho, e uma mulher já idosa, avançada em idade, considerada estéril, ela também já havia dado um filho, já havia tido um filho, mostrando então que não há impossibilidade para Deus. Então, nessa revelação do anjo Gabriel, o centro da conversa não é Maria, não é Isabel, não é o próprio Gabriel, o centro da conversa é Jesus. E aí então nós aprendemos acerca da grandeza de Jesus, a grandeza de Jesus, quem é Jesus, a sua origem e a sua grandeza. Olha o verso 32 aí do texto. O verso 32 do texto diz assim: este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Jesus não é um filho de Deus, mas ele é o Filho de Deus. Jesus é o Verbo eterno. Ele é o Deus coigual. Ele é o Deus coeterno, feito da mesma substância com o Pai. Ele mesmo disse: eu e o Pai somos um. Ele não passou a existir, porque ele sempre existiu desde a eternidade. Ele desfrutou da glória do Pai. Antes que houvesse o mundo, ele já é. A sua relação com o Pai é uma relação eterna. Aquele menino que nasceu em Belém é Deus de eternidade a eternidade. Antes que os montes nascessem, ele já existia. Ele simplesmente se encarnou como homem, ele se vestiu como homem. Porém, ele já existia. Ele não tem começo e também não tem fim. Jesus é como Deus. Como Deus, ele não teve mãe, e como homem, ele não teve pai. O ente que iria nascer de Maria já existia antes dela. O filho precede a mãe. Jesus foi concebido por obra tão somente do Espírito Santo.
O Verbo se fez carne por uma obra extremamente milagrosa, uma obra do Espírito Santo. Portanto, o primeiro princípio, a primeira verdade que eu aprendo nesse texto é que a grandeza de Jesus, quanto à sua origem, Jesus é Deus, 100% Deus e 100% homem. A segunda verdade que eu aprendo nesse texto, que é a grandeza de Jesus, quanto ao seu caráter. Olha o verso 35, diz assim: respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Jesus, ele é um ente santo. Ele não herdou pecado. Ele não nasceu do pecado. Ele não é como eu e como você, que já fomos gerados em pecado. Jesus nasceu sem pecado. Nós herdamos o pecado de Adão, porém Jesus, ele foi gerado pelo Espírito Santo. Ele não tem pecado, ele é da semente da mulher, como diz lá em Gênesis capítulo 13, verso 15. Portanto, Jesus não cometeu nenhum pecado. Ele foi tentado, porém não cedeu à tentação. Aquele que não conheceu o pecado se fez pecado em nosso lugar. Nunca se achou nenhum dolo em sua boca. Ele obedeceu, foi fiel e obediente até a morte de cruz. Ele morreu, se entregou em nosso lugar. Os seus inimigos o perseguiram, tentaram o acusar e fizeram isso falsamente. Precisaram forjar provas, tentaram contratar testemunhas falsas para falar acerca de Jesus, porque não encontraram Jesus motivo nenhum de escândalo. Eles não conseguiram falar mal de Jesus, porque o caráter de Jesus era um caráter impecável. Jesus é santo, era e é santo. A vida de Jesus demonstrava o fruto. Jesus, ele demonstrava algo que o diferenciava de outras pessoas, tanto que os próprios fariseus e escribas apontavam para Jesus e diziam: este prega com autoridade, porque ele não só falava de amor, mas ele amava. Ele não só falava de perdão, mas ele perdoava. Ele não só falava acerca do reino de Deus, mas ele encarnava esse reino e vivia como cidadão dos céus, projetando a grande cidade que ele mesmo iria preparar. A grandeza de Jesus com respeito à sua obra, olha o verso 31, diz assim: eis que conceberá e dará luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Jesus é o Criador do universo. Ele é o Criador do universo. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele criou o universo, tudo que há. E hoje muitos homens, cheios de conhecimentos, empáfias, gente que zomba acerca da criação, gente que prefere acreditar na evolução, no evolucionismo, e que zombam da criação de Deus. O Jesus do Natal é o Jesus criador, é o Jesus eterno, é o Jesus que sempre existiu, é o Jesus que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele dá sol, ele dá chuva, ele intervém, ele é soberano, ele ouve as nossas orações, e é por isso que nós oramos, é por isso que nós falamos, porque nós cremos na oração, que Jesus ouve as nossas orações, é ele quem cura os enfermos, é ele quem age de modo soberano. Nenhuma folha da árvore cai, se ele não permitir. Jesus sabe quantos fios de cabelo há na nossa cabeça. Ele tem um controle, nada foge ao seu controle. Nada acontece à revelia de Deus, porque Deus está atento a todas as coisas que acontecem no céu e na terra. Ele está presente, ele é o Deus da providência, ele ama, ele cuida, ele consola, ele corrige, ele levanta, ele restaura, ele cura os enfermos, ele ergue os abatidos, ele repreende os faltosos, e ele está com a rédea de toda a história humana.
Nada passa batido diante dos olhos do Senhor. Ele está no trono do universo e ele reina para todo sempre. Irmãos, nós também aprendemos que Jesus, ele é o Salvador. Ele veio para desfazer as obras do diabo. Ele esmagou a cabeça da serpente. Ele expôs o diabo e suas hostes ao desprezo. Ele se manifestou para desfazer o mal. Ele veio para vencer o pecado. Jesus viveu sem pecado, porém, levou sobre si todos os nossos pecados, morreu pelo nosso pecado, venceu o pecado, e agora nós já não precisamos mais viver como os escravos do pecado, porque Cristo nos libertou do pecado. Ele nos comprou, ele nos redimiu da morte, através do seu sangue, através do seu sacrifício da cruz. Nós que vivíamos em trevas, vimos a grande luz. E por isso que Pedro diz que Deus, através de Jesus, nos chamou, nos resgatou do reino do império das trevas e nos transportou para o reino da luz, para proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou. Ele veio para morrer em nosso lugar. Jesus é o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Ele morreu a nossa morte. Foram os nossos pecados que levaram Jesus à cruz. Ele se fez pecado. E ele deu um brado naquela cruz dizendo, está consumado. Nós aprendemos também que a grandeza de Jesus, ela se revela através do seu reino. Olha o verso 32 e o verso 33, diz, ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para todo sempre. O reino de Jesus é um reino espiritual. Ele não governa com espada, com lanças, ele não governa com mão humana, com braço forte, mas ele governa através do seu poder e da sua soberania. Ele governa através do amor. Ele reina nos corações. Seu reino é um reino de justiça. Seu reino é um reino de paz, de alegria. Os seus súditos são felizes, são alegres. Não pelas circunstâncias, mas pela doce presença do seu Espírito em cada coração. Isso é Natal. Natal é saber que Jesus reina. Natal é sentir a presença de Deus na sua vida, no seu cotidiano. É você dobrar o teu joelho e falar com Deus e saber que Deus está ali ouvindo as suas orações. É você se desmanchar em lágrimas diante do Rei dos Reis, daquele que deu a sua vida por você. O reino de Deus, o reino de Jesus, a sua extensão alcança todos os povos, línguas, nações. Todo joelho se prostrará diante dele, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. O reino de Jesus é um reino extensivo. Nenhum centímetro desse universo está fora dos limites do seu reinado. O seu reinado não tem fim porque é um reinado eterno. Os reinos deste mundo, eles se levantam e caem. O reino de Jesus permanece para sempre porque é um reino eterno. Eu só gostaria de concluir esse sermão pensando nas quais as implicações das grandezas de Jesus. Quais são as implicações de sabermos que Jesus é grande, de que Ele é eterno, de que Ele reina para todo sempre, de que Ele age na história, de que Ele cura, de que Ele faz milagre, de que não há impossibilidades para Ele. Quais as implicações disso para a minha vida, no meu dia a dia? Eu preciso saber, primeiro, que Jesus, Ele age na história ao seu tempo. Ele não chega atrasado. Ele não chega adiantado, mas Ele chega no tempo certo, porque Ele é o Senhor. Talvez Isabel podia pensar que Ele havia chegado tarde, por ser já adiantado em idade e por ser estéril. Talvez Maria pensasse que Jesus chegou cedo demais, porque ela nem havia ainda tido nenhum tipo de relação, virgem ainda. Mas Jesus chegou ao seu tempo. Precisamos saber que para Ele não tem nada impossível. A sua causa pode ser impossível para o homem,
mas para Deus não. Não há nada impossível. Não há nada impossível. Maria perguntou, como será isso? Lá no verso 34. Para Deus não tem nada impossível. Talvez você esteja passando por alguma situação na vida que você acha que é impossível você vencer. Talvez você ache que não tem a solução. Talvez você fique se questionando, mas e agora? O que é o que eu faço? Entrega na mão de Deus, porque Ele cuida dos seus filhos. Entrega a tua vida, as tuas preocupações, as inquietações da tua alma, lança diante do Senhor através da oração. Para Deus não tem nada impossível. Para você pode ser impossível, mas para Deus não. Nós também precisamos nos submeter à agenda de Deus. Maria era uma jovem favorecida, bendita entre as mulheres, uma mulher crente, uma mulher disponível para fazer a vontade de Deus. Nós aprendemos também com Maria, com essa serva do Senhor, que nós precisamos também estar disponível para a obra do Senhor. Ela diz, Senhor, eis aqui a tua serva. Quantos de nós podemos dizer, Senhor, eis aqui o teu servo, a tua serva, que a tua vontade se cumpra na minha vida. Eu não sei o linear da história, o que vai acontecer, eu não sei o que me pode acontecer amanhã, mas uma coisa eu sei, Senhor, a minha vida está aqui e eu entrego ao Senhor, aos teus cuidados, eis aqui o teu servo, eis aqui a tua serva, faz de mim aquilo que o Senhor de fato quer. Estou disponível a ser usado por Deus. Quantos de nós poderíamos dizer isso esta noite? Nós aprendemos também nesse texto que os pastores adoraram o menino Jesus. Nós aprendemos também nesse texto, e em todo o capítulo 1, que os magos, eles adoraram o menino Jesus, eles trouxeram o melhor que eles tinham, eles trouxeram o menino Jesus e eles presentearam o menino Jesus com o melhor que eles tinham. Eles adoraram, com tudo que eles tinham de melhor, eles adoraram o menino Jesus. Os pastores adoraram, os magos adoraram, os anjos louvavam e continuam louvando ao Senhor. Tanto que o livro de Isaías diz que os anjos, diante do trono do Altíssimo, eles clamam diuturnamente, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Os pastores adoraram, os magos adoraram, os anjos o adoram. E você? E você? Adora ao Senhor? Louva ao Senhor? Não importa as circunstâncias, não importam os momentos que você esteja passando, você é capaz de louvar ao Senhor? Mesmo nas circunstâncias adversas, mesmo nos momentos mais tempestuosos, você é capaz de louvar ao Senhor, de cantar louvores a Deus, de expressar palavras que enaltecem, que glorificam o Senhor? Ou será que você é daqueles que murmuram, daqueles que abrem a boca para falar coisas que não agradam a Deus, coisas que muitas vezes entristecem o coração de Deus? Será que nós somos capazes de louvar a Deus, mesmo passando por situações adversas, mesmo em situações complicadas? Eu quero desafiar você nesta noite, meu irmão e minha irmã, para que eu e você possamos aprender através desse texto a grandeza de Jesus. Um Deus tão grande que se importa conosco, que habitou entre nós, que nasceu sim, e é por isso que nós comemoramos o Natal. Um Deus que habitou entre nós, que se fez homem, que se humilhou, que morreu no meu e no seu lugar, para que eu e você estivéssemos aqui hoje. O que é que nós vamos fazer com isso que acabamos de conhecer e de aprender sobre a grandeza de Jesus? Vamos louvar? Vamos adorar esse Deus que é merecedor de todo o nosso louvor? Vamos trazer aquilo que temos de melhor e oferecer a Ele e dizer, Senhor, a minha vida é tua, tudo que eu tenho, tudo que eu sou é teu. Ou será que nós vamos fazer como alguns naquela época que fizeram, que não reconheceram Jesus como Rei? Muitos que sentiram inveja
como o rei Herodes, e tantos outros que desprezaram o menino Jesus. Quantos nessa época de Natal desprezam Jesus? Alguns têm uma frase bonita, algumas pessoas cantam hinos de Natal, porém, sem saber exatamente o que estão cantando, sem conhecer a Jesus, sem ter intimidade com Jesus, sem ter vida em Jesus. Hoje eu ouvi algumas pessoas naquele evento Promessa, da Rede Globo, cantando, né? A som livre toca e você adora. Muitos ali cantam sem saber exatamente quem é Jesus. Eu não quero, e acredito que você que está nessa noite também não quer ser contado com números daqueles que louvam de boca para fora, como disse o Júnior. Nós queremos reconhecer Jesus, saber e aprender acerca da sua grandeza e louvar esse Deus que é tão grande. E mesmo sendo grande, Ele habita em cada coração. E eu preciso dar o melhor para Deus. Que nesse Natal, que nesses dias, nós possamos, de fato, ter a consciência verdadeira desse momento, nos entregarmos a Jesus, de fato, de coração, abrirmos e escancararmos as portas da nossa vida e dizer: Jesus, Tu és tudo para mim. Habita no meu coração, haja em cada área da minha vida. A minha vida é tua. E o que eu tenho, tudo que eu tenho é teu. Que isso seja uma verdade nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém?